eis-me aqui para compartilhar um pouco mais sobre o livro de Romanos. O que seria o livro de Romanos? O que é esse livro? Para quem é esse livro? Para quê? Por que Paulo ele escreve esse livro? Então vamos conhecer um pouquinho mais. Quero antes dizer sobre um desafio que eu me propus. Pensei em falar sobre o capítulo assim, que o meu grupo ficou responsável da última vez em explicar, né? Mas eu falei, não, quero tratar de mais coisas. Quero poder transbordar e compartilhar aquilo que está dentro de mim, sobre aquilo que eu aprendi. Então eu fiz um mapa mental aqui sobre os primeiros capítulos de Romanos, e são eles que eu quero falar nesse momento, tá bom? Ela é uma carta escrita por Paulo, né? E a princípio ele coloca, ali ele faz uma saudação, né, a essas pessoas e se identifica nessa carta como chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus. Muito legal. Então ele já se identifica, né? E eu acho bem interessante como que Paulo ele retrata isso logo a seguir. Porque ele diz a respeito de querer visitar essas pessoas, os irmãos ali de Roma. E para que a gente possa falar sobre isso, vamos entender quem eram esses irmãos, né? Quem eram os romanos. A gente sabe que na época o Império Romano, ele era quem comandava, né? Ali ele tinha o poder sobre várias regiões. E então todos aqueles que estavam debaixo desse poder do Império Romano são essas pessoas, os romanos, em que Paulo escreve esta carta. Eu achei bem interessante, uma coisa que eu quero trazer isso, é que Paulo, quando ele escreve, ele não escreve apenas não escreve para uma denominação, né? Vamos colocar assim como hoje. Não existia a igreja como é hoje, né? Uma igreja de cada esquina. Não, então ele trata essa carta para um povo, vamos colocar assim, para todos e não apenas para uma igreja. Não é uma carta somente para uma igreja, né? Para todo o povo. Achei isso bem legal, eu quero trazer isso, né? Então vamos lá. Paulo, ele fala sobre o anseio dele de visitar essas pessoas, e algo bem interessante que eu achei, que ele coloca aqui, que é no 16:1, né? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então vamos começar por aqui. Então Paulo, ele fala sobre a salvação, né? Ele fala sobre todo aquele que crê, não só apenas os judeus, mas também do grego. Então é muito interessante trazer isso aqui, porque não é apenas especificamente para os judeus, né? Para os israelitas. Então é todos aqueles que de fato crê na mensagem, crê em Jesus, crê nas boas novas. E logo após ele fala que porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então eu vou colocar aqui, o Evangelho é revelado a justiça de Deus. E o que seria essa justiça de Deus? Nós temos aprendido sobre o que é a justiça de Deus, né? Então, Jesus, ele é a justiça de Deus. E a partir disso, crendo em Jesus, pela fé em Jesus, nós somos justificados, né? E logo após ele dizer sobre o justo viverá pela fé, então nós agora vivemos não mais baseado por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós cremos. E também trazendo a perspectiva sobre a lei, né? Sabemos que a lei, que foi a princípio ali aquilo que Deus revelou-se para Moisés, trouxe a Moisés, né? Então, tinha uma galera aí, né, os judeus, assim eles aprenderam a viver sobre esse tempo da lei. Então, eles achavam que cumprir essa lei era o que levava-os para o céu, vamos colocar assim. Mas, na verdade, Paulo nos trata que não é bem por esse lugar, né, é pela fé. E não pela lei. Quero trazer aqui a seguinte, por que a lei? Por que a lei? No capítulo 3:20, que diz, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, a lei, ela foi para trazer isso, trazer essa consciência daquilo que nós estávamos fazendo, vamos colocar assim, aquilo ali era pecado. Então, foi mais para poder nos direcionar sobre os atos, né, igual não matarás, não roubarás, não furtar. Então, assim, várias dessas coisas eram para nos trazer essa consciência do pecado, né? Mas não é por cumprir esta lei que nos torna justo, né? Não é por essa via que Paulo ele quer nos ensinar. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, como agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus.
Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante que recebemos agora a reconciliação. Então, quero trazer aqui que Jesus, né, a gente sabe que Jesus é o próprio Deus, é o Filho de Deus, né? Ele é a palavra que se torna carne e ele vem para poder cumprir isso. Não teria possibilidades como a gente se aproximar de Deus através do sacrifício. Então, Jesus ele se torna o próprio sacrifício para que nós hoje pudéssemos estar em Deus, né? Então, Jesus, ele que é o nosso, ele nos reconciliou ao Pai.